posicionamento da imagem foi potencializado com as redes sociais, mas demais. E não tem nada que passa mais credibilidade que terno. O dentista da década de 90, ele tá de jaleco o tempo inteiro, ele não vai tentar te vender nada, ele só vai fazer o prosseguimento. Hoje não. Eu fui no dentista, ele não tava de jaleco, ele tava de terno. Antes de você ser um empresário, sentado aí, bem-sucedido, eu sei que você é um cristão também. Exatamente. Né? E conta um pouquinho sobre isso, essa questão de você ser pastor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk Empresarial e é o nosso primeiro episódio. Se você já conhece aqui o nosso canal, você sabe que a gente tem o Ney Talk, que é dentro de um estúdio, e a gente resolveu dar uma inovada. Hoje nós vamos para dentro das empresas e você vai conhecer uma empresa muito parceira de um grande amigo nosso, que é a Flávio Pamplona Alfaiataria, para a gente poder inaugurar, né? Nada mais, nada menos, a gente vai chamar uma pessoa aqui que é um grande amigão nosso, né, Vini? Isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Ney. Tamo junto, irmão. Tamo junto, bater esse bate-papo, um bate-papo bem descontraído. Conhecer um pouquinho você, conhecer um pouquinho a alfaiataria. E a galera vai ter muitas curiosidades para tirar ali sentadinho de casa, né, Vini? Perfeito. Ney, para nós é um privilégio, uma alegria te receber aqui na alfaiataria mais uma vez. Nós somos amigos, um clientaço aqui. E participar, estreando esse quadro, para nós é um privilégio, viu? Uma honra. Vai ser legal, né? Faltou uma oração antes. Exato. Né? Depois a gente tem que fazer essa oração. Combinado. Né? Vai pegando um gancho, eu não falei de oração à toa, Vini? Vamos começar com uma curiosidade pessoal? Sim. Antes de você ser um empresário, sentado aí, bem-sucedido, eu sei que você é um cristão também. Exatamente. Né? E conta um pouquinho sobre isso, essa questão de você ser pastor. Eu concilio uma dupla jornada, né? Eu já sou pastor há 10 anos e hoje eu divido o meu tempo com a alfaiataria e o pastoreio, e como é um chamado, uma vocação divina, é pro resto da vida. Então é algo que eu não abro mão. Uma hora eu vou aposentar da alfaiataria, mas do pastoreio nunca. Nunca vai, né? Eu acho muito interessante isso. Quando eu te conhecia, eu não sabia que você era, conheci depois no meio do caminho, e dá para ver o quanto iluminado é até a empresa que você tá, né? Acho que quando a gente faz as coisas para Cristo, a gente vive essa missão, tudo que a gente coloca a mão prospera, né, Vini? Exatamente. Na verdade, o Flávio também, o meu sócio, todos nós somos cristãos, e nós entendemos e levamos a sério o conceito que a gente chama de ética protestante do trabalho, que é o conceito de que nós fazemos tudo da melhor maneira, entendendo que o trabalho é uma maneira de glorificar a Deus. Então a gente passa muito tempo trabalhando, e o trabalho ele precisa redundar na glória de Deus. Legal. E você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhos, o Thiago e o Samuel, 2 meninos lindos, sonhando com o terceiro, ou a terceira, né? Tô querendo ter uma menina. E a Jo tá sonhando junto ou não? Não. É um sonho de uma pessoa só. Exato. Legal. Ô Vini, e como que a alfaiataria ela entrou na tua vida? Porque você é sócio, né? É primo do Flávio. E como que começou toda essa jornada com você? Eu ingressei em 2007, então estava ali com 17 anos, foi meu primeiro trabalho. E na família, a alfaiataria ela já tem... A gente é de 1975, estamos indo para 50 anos. E é costume da família, quando o jovem chega ali 16, 17 anos, passar um estágio dentro da alfaiataria, a gente sempre teve esse costume. E eu entrei com 17 anos e não saí nunca mais. Eu comecei trabalhando, né, juntando roupa, dobrando, né, organizando estoque, mas eu fui me apaixonando por aquilo. Fiz algumas graduações, trabalhava de dia, estudava à noite, mas a verdade é que a gente se apaixonou pela alfaiataria. Então eu fui um dos primos, digamos assim, que entrou e acabei ficando na alfaiataria, e eu estou na sociedade agora há 2 anos. Então eu estou desde 2007, se contar o tempo integral, mas há 2 anos que aí eu fui convidado a entrar na sociedade. Então a alfaiataria é um negócio de família, então, sendo passada em geração. Exatamente. Legal isso daí. A gente sabe que quando envolve família, dependendo do modelo de segmento, tem negócios que dão muito bem, tem negócios que não dão certo. Exatamente. Né? E o que você atribui, por exemplo, o sucesso que a alfaiataria tem estando na mão familiar? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que a principal questão, a gente sempre teve muito diálogo, espaço de diálogo. Eu estou desde 2007, o Flávio, ele comprou
acho que foi em 2005 ou 2006, do sogro dele. Então quem iniciou a alfaiataria foi o seu Orlando, em 1975, que é sogro do Flávio. E o Flávio trabalhou para o seu Orlando muitos anos, até que o seu Orlando falou, eu quero me aposentar, meu negócio é pescar, eu quero descanso. E o Flávio já estava trabalhando na alfaiataria, apaixonado também, é um ramo que todo mundo se apaixonou, e o Flávio fez uma proposta de compra e assumiu. Então o Flávio, ele está à frente da alfaiataria já aí também há em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Né? É tempo, né? Exato, é bastante tempo. E eu, desde 2007 também junto com ele, acabou que a gente criou uma relação muito amigável, de respeito, de honra, de cuidado um com o outro, e eu acho que esse foi o segredo de ter dado certo. Esse respeito mútuo, Muito. Você fala a palavra honra, né? Isso é extremamente importante. Hoje é só vocês dois ou tem mais parentes que estão envolvidos dentro da Na verdade, alfaiataria? está indo para a terceira geração. Na sociedade é apenas eu e ele, mas os filhos do Flávio já estão na operação. Então, já começaram já ali, os dois mais velhos, o Davi, ele é o nosso gerente de uma das lojas de Londrina, e o Lucas, que é o filho do meio dele, já está trabalhando na alfaiataria. E nós temos primos também, né, que trabalham conosco, mas a gente fala que está indo para a terceira geração. Daqui a pouco essa meninada está tocando alfaiataria. Estão tocando o negócio, fazendo acontecer. Exatamente. Agora, quando isso muda, a gente tem uma tradição e lógico que vem a parte da inovação junto, né? A garotada, ela entra com uma visão, às vezes, bem distante dos mais antigos. Como que você hoje lida com essa mudança do mercado? Da tecnologia, tudo está evoluindo, e essa nova geração vindo com ideias novas. Não fazem dança em TikTok lá dentro não, né? Rapaz, isso aí, existe um choque geracional, a gente lida com isso semanalmente. O Flávio, ele já veio de uma escola muito mais conservadora, eu já entrei com algumas ideias novas de gestão, e os meninos, então, estão anos-luz à nossa frente aí, campo de ideia, criatividade, planejamento. Então, existe essa fonte de diálogo, a gente se reúne, a gente bate papo, a gente gosta muito de sentar na mesa de um boteco e organizar ali, dar risada, né, e conversar sobre as diferenças, porque existe sim muitas diferenças de perspectiva, até acerca do futuro da alfaiataria. Mas a gente trabalha com uma hierarquia muito bem definida. Então, a gente respeita a tradição, os mais velhos, isso sempre ficou claro desde o início para todo mundo. Então, na prática, a gente não tem conflito, mas existe sim diferenças e a gente vai adaptando. Agora, uma coisa é legal, já tem muita implementação dos meninos na alfaiataria, viu? E você pode falar uma delas, assim, que a gente consegue perceber? Por exemplo, sistema. Né? A gente sempre gostou de trabalhar com papel a vida toda. Desde 1975 é bloquinho de papel e os contratos... No fiado não? Tinha um fiado também? Não, até hoje. Até hoje, assim. Então, a gente não tem o controle, né? Os meninos já vieram com uma ideia de gestão muito mais profissional e a gente está implementando. Outra que nasceu no coração do caçula foi a ideia do e-commerce. Então, vamos para a internet, vamos vender por outros canais, vamos ampliar, né, as possibilidades de venda. Isso tudo não passaria nunca, né? Eu não tenho experiência de comprar na internet ainda. E eu não sou tão velho ainda. Mas eu não gosto de comprar pela internet até hoje. Eu gosto presencial, eu gosto olho no olho, eu gosto de, se der problema, reclamar com o vendedor que eu comprei, e eu sou muito conservador para isso. O Flávio, então, nem se fala. E os meninos não, os meninos já têm o hábito de consumo, já, né, preferem não sair de casa, então muda já completamente a cabeça. E acaba pegando um público que tem esse hábito, né? Acaba certamente pegando uma fatia de mercado que antes talvez não atenderia, né? Exatamente. Eu até notei isso daqui, você falou um tópico interessante da parte do e-commerce e como inovação. Eu vejo que a alfaiataria eu conheço aqui, depois você que está aí dentro de casa assistindo vai conhecer um pouquinho também a estrutura da alfaiataria, mas a gente vê que é algo muito de tato, de toque, de experimentar, de sentir a peça. E como vencer essa barreira dentro do e-commerce, por exemplo, sem perder essa parte, essa expertise de vocês, assim? Perfeito. Nós entendemos que é irrefreável a ideia de que tudo vai migrar para a internet. Não tem jeito. Mas existem alguns ofícios que ainda vão manter o olho no olho. Nós acreditamos que a alfaiataria vai ser assim. Então, nós não estamos preparados para vamos investir em e-commerce, não. O que a gente tem feito rodar em plataformas
são acessórios. Então, tênis, camisa, camiseta, muito mais fácil. Então, Gravata. Gravata. Agora, o terno não é só o tamanho, né? Não, vou comprar um 52 médio que vai dar certo. Não é assim. Você tem muitos tipos de modelagem. Entendi. Vai muito além só da escolha do tecido, aí você escolhe uma mudança que vai implicar em conforto, em caimento. Então, acaba que o atendimento presencial vai ser cada vez mais exclusivo, isso vai custar mais caro, mas ele vai sobreviver à nova onda. Eu acredito que ainda vai manter algo bem conservador. Tá? E sabe que eu concordo com você? Algumas pessoas falam sobre o fim de muita coisa no presencial, né? Só que o ser humano, ele gosta de toque, cara, e tem a parada do pertencimento. Exato. E quando eu estou aqui, por exemplo, é alimentado algo psicologicamente em mim, que é o senso de pertencimento, o senso de comunidade. Então a gente pode ter muita coisa dentro do online, com certeza, mas esse contato, esse te pegar na tua mão, te dar um abraço, isso a internet não vai tirar. E quem tenta fazer isso, viver só de internet, você pode ver que hoje não tem uma saúde mental 100%. Exatamente. Porque a gente precisa do ser humano, nosso cérebro precisa disso daqui, né? Exatamente. Não dá. Bacana. Quando a gente fala de terno, Vini, eu vou perguntando aqui no geral, e até como curiosidade da galera ali também, então a gente vai por um assunto, volta por outro, o Neitalk, ele é bem diversificado nessa parte, eu tenho uma linha assim, né? Eu sempre tinha dúvida quanto a terno. E teve uma vez que eu vim comprar que eu descobri que se a partir do momento que eu tô com a parte de cima, não tô com a parte de baixo, já não é mais terno. Mas se eu tô com a calça igual a parte de cima, vira um terno. Não. Não é? Não. Como que é isso? Na verdade... o que classifica que é um terno e o que não é um terno? Então, de um blazer, por exemplo. Se você seguir o conceito clássico, terno chama-se terno por causa que são 3 peças. Então ele inclui o colete. É paletó, colete e calça. Você tirou o colete, que seria a terceira peça, você tem um costume. E aí, se você tem as peças separadas, você tem a calça e o blazer. Só que o blazer tem um conceito aí interessante. O blazer que ele tem conjunto, por exemplo, essa peça, quando eu estou me referindo a ela em relação à calça, ele é um paletó. Então ele tem uma peça junta com ele que faz uma composição. Se ele tá sozinho, ele é blazer. Agora o blazer com a calça, ele é o paletó. Então o paletó ele faz parte de um conjunto e ele avulso, ele é blazer. Tá, deixa eu ver se eu entendi que a galera ali. Tá. Que nem eu tô aqui, eu tô com uma calça que não faz parte da parte de cima. Inclusive peguei esse blazer aqui hoje, exclusivo aqui da alfaiataria pra gravar, prestaram aqui pra mim. Então aqui ele tá como blazer. Com blazer. Se eu colocar a calça que faz parte dele, vira paletó. Exato. E se eu colocar a parte de dentro, que é o colete, vai virar o terno. Aí com o conjunto completo vira o terno, e exatamente. O costume é o quê, então? O costume é quando você tá sem o colete. Tô sem o colete. O costume é quando você fala, vou comprar um costume, ele vai ser 2 peças, um conjunto de 2 peças. Paletó e calça no mesmo tecido. Isso é costume. Interessante, né? E deixa a gente mais elegante, né? Exatamente. Quando você usa assim. E quando começou a história da alfaiataria? Você falou que foi o sogro do Flávio que começou, né? Exatamente. De onde que veio, tu sabe dizer? Na verdade, em 1975, esse era um ofício ainda muito popular. Eu digo que a alfaiataria ela era muito democrática, porque não existia terno pronto. O dono do banco e o office boy, eles utilizavam a mão de obra artesanal de um alfaiate. E a alfaiate é uma das mãos de obra mais antigas do mundo. Desde que o mundo é mundo, alguém faz roupa para outro. Então, isso daqui não é costurado na maquininha ali como um... Esse é. Não, eu vou mudar. Tipo, quando a gente fala de terno, assim, mais especiais, é manual mesmo a costura. O sob medida clássico, bespoke, claro que usa máquina, etc, né? Mas existe o artesanal mesmo, que é uma pessoa, e normalmente a gente até segmenta. Você tem o palitozeiro, o cara é especialista em paletó, você tem o cara que é calceiro, você tem o cara que é camiseiro. O alfaiate completo, ele faz tudo. O alfaiate clássico. Mas hoje em dia as pessoas se especializaram muito. Então você tem um cara que só faz paletó. Normalmente o cara que faz paletó, ele faz todas as outras peças. Sim. Agora você tem o cara que ele só faz calça. Esse cara é calceiro, ele não sabe fazer um paletó. Não adianta você dar um paletó. Só vai fazer a calça. E esse é um ofício muito antigo. Eu brinco que o primeiro alfaiate foi Deus, né? A primeira roupa é Deus vestindo Adão e Eva, né? Então a gente viveu por muitos anos as pessoas fazendo roupa uma para outra de maneira artesanal.
Entendi. E a gente vem dessa época, 1975, no Brasil, ainda a mão de obra de alfaiate era o que se tinha para todo mundo. O seu Orlando, ele começou, não existia curso de alfaiate, um aprendia com outros, tinha que, né? Ia passando conhecimento. Até hoje o ali. ofício é assim, exatamente. Então, se abria uma vaga, o cara aprendia a costurar, ele veio de uma mão de obra braçal e abraçou o mundo da alfaiataria ainda muito jovem. E se tornou um excelente alfaiate. E a nossa alfaiataria, a inauguração dela, foi no Shopping Vila Rica, em Londrina, nós somos de Londrina, que foi o primeiro shopping em Londrina. Então, já começou com um conceito de um alto padrão, de algo de excelência, só que a gente teve que lidar nesse percurso com muitas ondas de mudança de consumo, de moda e também do avanço industrial, que mudou completamente o cenário da venda de terno. Hoje em dia, eu ouso dizer, 99% dos homens compram ternos prontos. O mercado de sob medida hoje é um mercado de luxo. Então ele é para quem realmente valoriza a mão de obra, quer algo especial, e é por isso que a alfaiataria está ganhando força com a exigência do homem moderno. O hábito de consumo do homem mudou. Entendi. Então, por mais que eu tenha um mercado com a industrialização acelerando a venda e a produção, a alfaiataria ela vai atender um público mais exigente, assim, que quer algo mais exclusivo, que quer algo mais fino. Com certeza. Mas e a mão de obra dentro desse cenário? Ela não é uma mão de obra que ela é escassa? É uma mão de obra fadada à inexistência. Vai morrer. Vai morrer. Que notícia! Então pega essa verdade. Hoje na equipe nós temos 5 ou 6 alfaiates, e a maioria deles tem mais de 70 anos. Então é uma mão de obra que não se renovou. As pessoas que se dizem alfaiate hoje em dia, as próprias alfaiatarias, coloca lá, né, o cara vende roupa masculina e fala que é uma alfaiataria. Na verdade não é uma alfaiataria de fato, porque não confecciona, não tem o artesanal. Ao mesmo tempo, Ney, que tem um conceito que a gente chama de nova alfaiataria. O que é a nova alfaiataria? A nova alfaiataria são ternos que são feitos sob medida, ou seja, eu tiro a tua medida, só que eu passo isso para uma fábrica. A fábrica ela trabalha com software e o maquinário vai cortar, vai colar, e são maquinários extremamente eficientes, então são bons ternos. Só que é uma mão de obra muito mais industrializada. Entendi. Tem suas vantagens. Qual que é a vantagem? A qualidade de construção de um terno feito em máquina vai trazer durabilidade para o terno. Vou te dar um exemplo prático. Você vai colar uma entretela numa máquina que é do tamanho dessa sala aqui. Entretela seria o quê? Essa Exato. parte de dentro aqui. Na verdade, dentro do terno aqui tem uma entretela, ela que deixa mais durinho o tecido aqui. Tá. Dentro aqui, dele. Exatamente, uma entretela colante. Isso aí, se você for para um terno de indústria, ele é colado numa máquina gigantesca, passa num rolo assim, ó, cola um monte, né, uma esteira enorme passando muito tecido. Se você for para a velha guarda, eu brinco, é um senhor, né, de 80 anos, fumando um cigarrinho, com o ferro aqui em cima, um ferrinho, ferro a carvão, cadê? Ó, tem um ferro a carvão ali. Ó. A gente não usa ferro a carvão, né? Usa ferro industrial. E aí coloca ali, fuma um cigarrinho, vai. Claro que hoje você já tem, a gente tem na nossa alfaiataria, né? As prensas, só que é muito diferente do maquinário. Né? Então, a gente vai ficar refém desses maquinários com o tempo, não tem jeito. Isso. Hoje eu já tenho as duas produções, eu tenho a produção em máquina e tenho a produção artesanal. O artesanal, qual que é a beleza dele? Primeiro, a parte artística, né? Você ter alguém ali olhando os detalhes, peça a peça, construindo algo do zero, isso é algo que eu costumo dizer que é algo divino, né? Você pega algo do zero e constrói ali, é algo muito especial, faz parte da criatividade de Deus no ser humano. Mas, querendo ou não, passa pela limitação também do ser humano. Né? Então você tá ali, você vai poder, você erra, né? O robô não erra lá, o robô vai fazer tudo igual naquela medida, etc. Só que a construção artesanal ela te possibilita mais opções de design. O software ele vai trabalhar mais ou menos um padrão. O artesanal ele desenha do zero. O artesanal ele vai ficar literalmente exclusivo. Exclusivo. Né? Como que funciona o artesanal? Eu pego o tecido, eu jogo o tecido em cima do teu corpo e desenho em cima do teu corpo. Entendi. É completamente diferente. O sob medida, eu vou tirar as medidas, falo, ó, tem isso aqui de bíceps, isso aqui de costas, vai essa criar um postura, padrão de leitura. Esse padrão, joga no software, o software desenha e sai.
Tá? Então são processos completamente diferentes. E os dois são legais. A gente tem os dois hoje. Por quê? Porque eu sei que uma hora o artesanal eu não vou conseguir mais manter. Hoje nós temos na alfaiataria um alfaiate de 25 anos. De 25 anos. É um o achado. nosso caçula é um achado, é um cara 10, hiper talentoso. Mas por que não se renova essa mão de obra? Porque o conceito de nova alfaiataria, vou utilizar essa blasfêmia aqui. Dentro do conceito de nova alfaiataria, eu sou alfaiate. Mas eu não sei pegar numa agulha, eu não sei cortar. Mas eu estudo, eu entendo de corte, eu entendo de tecido, eu viajo para as feiras. Então, quando você pega isso aí, eu sou, dentro do conceito de nova alfaiataria, um alfaiate. Se eu chego pro meu alfaiate de 80 anos e fala, eu sou alfaiate, ele vai dar risada na minha cara. Né? Então, desenha aqui para mim. Aqui, então. Fala, tá aqui, ó, faz o terno, né? Eu não sei cortar, eu não sei costurar. Né? Mas esse é o conceito da nova alfaiataria. Alguém que entende de moda e ele tem todo o aparato industrial para dar suporte para isso. Então, existe essa mudança dentro da nossa profissão. Aqui é uma alfaiataria clássica. A gente se orgulha disso. Se olhar, tem tecido ali. Se você for lá embaixo, vai ter alfaiate, né, com giz na mão, tesourão, desenhando tudo personalizado. Então, nós somos uma alfaiataria mesmo. Nós não somos uma loja masculina. Nós não somos uma loja de terno. Nós somos uma alfaiataria. Nós produzimos os nossos próprios ternos. Aí eu tenho ternos industriais? Tenho. Não tem jeito. Até porque senão você ficaria longe do mercado, não ficaria competitivo, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, a cada 60, 65 ternos que eu vendo, pronto, eu vendo um artesanal. Entendi. Eu preciso ter. Por quê? Porque, primeiro, o artesanal, ele atende um nicho específico. Segundo, o investimento é muito mais alto. É uma mão de obra que a gente valoriza. A gente sabe que é algo especial no mercado. Então, se você pegar um terno de um tecido, um bom tecido, uma lã fria italiana, que é R$6.000, se for mandar fazer um terno personalizado naquele mesmo tecido, ele vai para 14, 15 mil reais. Então, ele mais que dobra o preço. Entendi. Porque entra a exclusividade, entra a personalização, a customização, essa mão de obra especial. E a gente valoriza isso, tá? Entendendo que o mercado ele tem espaço para atender esse público. Pensando nisso a médio e longo prazo, dentro desse cenário aqui, que você tem um menino de 25 anos, a alfaiataria tem 50, e aí você tem um alfaiate de 70. Então a gente está falando aí de mais, talvez, 10, 15 anos de mercado ainda com os alfaiates que tem. Exatamente. Não é que eles vão... Vai chegar uma hora que eles vão passar também, né? Não, eu tive, ano passado, 2 alfaiates que aposentaram da nossa equipe. Chegar um momento que a máquina humana ela pede descanso, né? Já tive funcionário nosso aqui com quase 40 anos de casa. Então, é o ciclo. É o ciclo da vida, né? E aí, se a gente pegar esse processo, a automatização e a personalização, será que quando a gente chegar lá na frente, a gente não perde também essa essência de alfaiataria? Porque daí vai começar a produzir tudo em massa, tudo em escala? Vai perder. Vai perder. Vai perder. E não tem como voltar, é inevitável. É igual sapateiro. Né? Você ficar reformando o seu sapato? Não. Você não reforma mais o sapato, né? Você vai lá e compra um novo, né? Vai lá, ainda a sapataria é algo legal, que ainda existe muita mão tocando o sapato na produção, não é algo que é feito por máquina, né? Claro que você tem os maquinários, etc., mas ainda é muito artesanal. Mas as grandes produções tomaram conta. O sapateiro hoje, você procura um sapateiro, meu Deus, é raríssimo achar, né? Por quê? Primeiro, você não precisa reformar sapato. O sapato é barato, é acessível hoje em dia. Então, você tá com o sapato meio antiguinho ali, você, cara, joga fora, doa e compra um novo e acabou. Não tem por que você ficar reformando o sapato. Então, a mão de obra que ela vai se tornando assim, né, vai ficando de lado. Cara, o trabalho sapateiro, eu sou neto de sapateiro. Meu avô formou todos os filhos dele fazendo sapato e formando sapato. Eu sou apaixonado por isso. Mas vai morrer. Vai morrer. Vai parar, né? Não tem jeito. É legal a gente fazer esse bate-papo olhando como cliente, porque às vezes a gente entra pela porta, e eu tava falando esses dias com meu filho. Meu filho, a gente teve uma situação que ele afirmou algo, eu falei pra ele assim, ó, filho, aquilo que seus olhos veem nem sempre é. Atrás disso tem muita coisa. E às vezes a gente entra na alfaiataria e a gente não consegue entender a dimensão que tá por trás disso, né? Exato. Quanto carinho, quanto a pessoa que tá lá embaixo tocando, quanto detalhezinho ela tá fazendo. E não é algo sem energia, sem vida, igual uma máquina produzindo. Eu entendo
que é importante a produção em escala, que é importante esse crescimento do mercado, mas também respeito muito, igual você falou, dessa parte artesanal da coisa, né? Exato. É interessante. E para quem está assistindo, que é cliente aqui, ou que vai se tornar cliente, olhar para cá e ver que não é algo artificial, que não é algo que você vai comprar num container, de repente vai chegar aqui, você vai sair na rua e tem 100 com o mesmo terno que você. Mas, falando em container, existe o mercado chinês. Exato. O mercado chinês é muito forte. Uhum. E como que você lida com o mercado chinês? Vamos lá. Tem duas linhas, dois modos de pensar em relação a isso. O primeiro, tem muitos amigos que chegam e falam, Vini, Flávio, por que vocês não viram franquia? Né? Porque é um mercado em expansão. O homem está se cuidando mais, está investindo mais em si. A alfaiataria clássica ela exige expertise. Não tem jeito. Você vai trabalhar com um tecido hiper nobre, um tecido de investimento alto, você não pode errar. E você só aprende errando. Para a gente chegar no padrão que nós trabalhamos hoje, a gente errou muito, né? Fiz muito terno feio, hein? Lá no início, os clientes que olham hoje falam... Quando eu comecei com o Flávio, a gente olha e fala, meu Deus. E isso é mérito do Flávio. O Flávio sempre foi muito ousado. Né? Ele ia pra frente mesmo, né? Eu sempre fui muito mais perfeccionista e ele é corajoso. Ele sempre teve isso. E o crescimento da alfaiataria se deve muito a essa ousadia dele. E na prática, a gente tem uma expertise que é difícil de replicar. Quando a gente foi abrir as nossas outras unidades, a gente não tem assim, vamos colocar essa pessoa aqui, vamos contratar, não dá. Tem que ser alguém que viveu aquilo, que passou por todos os processos. Então, isso aí é algo que traz um grande diferencial. Quando você vai numa loja, no shopping, uma boa loja, você vai ter o atendimento por uma pessoa que é um vendedor. Ele é um vendedor, ele é treinado para vender. E ele vai te vender terno, ele vai te vender camisa, mas se você tirar ele e colocar ele para vender máquina de lavar em micro-ondas, ele vai, beleza. E aliás, existe esse fluxo de vendedores no shopping também. Vai vender, né? Isso está na veia dos Pamplona, nós somos uma família de vendedores, mas nós somos além disso. A gente faz isso há muito tempo dentro da alfaiataria. Então, o tipo de atendimento é muito diferente. Então, dentro desse mercado, isso é exceção. Isso é exceção. Você vai conversar com muita gente que está se aventurando, que acha legal moda masculina e vai entrar, mas você não tem pessoas que viveram isso, que pegou tecido na mão. Quando eu entrei na alfaiataria, não existia... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui do lado, né? Tecido, assim, catálogo de tecido. Chegava um rolo de 100 metros de tecido e eu ficava 3 dias enrolando tecido. Essa molecada não vai saber nunca o que é isso. Né? Você vai conversar com o alfaiate, ele vai contar histórias que essa geração nunca vai viver. Então isso é muito diferente na hora que você vai comprar um terno. Porque você vai sentar e você não vai receber um atendimento focado em venda. Você vai receber focado em consultoria. Perfeito. De alguém que entende, que ama, que estuda, que lê. Então isso aí acaba sendo um diferencial no mercado. E isso tem um preço. Por que eu estou falando do preço? Porque quando chegou a importação chinesa forte em vestuário, matou a alfaiataria. Por quê? Porque chegou muito barato. Então a gente tem, até hoje, você tem ternos sendo vendidos no comércio de 500, 600, 700 reais. Beleza. Conjunto completo nesse valor? Completo. Mão de obra escrava, né? Então é tecido de terceiro, mas existe esse mercado. E esse mercado, quando ele se apresentou para nós, especialmente final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele se apresentou como algo inovador, moderno, e acabou que foi matando a alfaiataria. Por quê? Na época que chegaram esses ternos chineses, eles chegaram com um design muito legal. Eles eram atuais. Os alfaiates, que a gente chama de velha guarda, que a gente respeita muito, eles têm uma mão talentosíssima, mas a maioria deles parou no tempo, não estudou moda, não se aperfeiçoou. E nesse ponto, os ternos, a despeito de terem uma construção inferior e um tecido infinitamente inferior, eles chegaram com um toque de modernidade e ganharam muito mercado. E aí você olha de fora ele bonito. Exato. Né? E você não tinha os tecidos que a gente tem acesso hoje no Brasil também. Né? Na época você tinha que ir até uma loja de tecido, escolher o seu tecido. Na época o tropical inglês era um grande tecido. E hoje a gente sabe que existia lá fora coisa muito, muito superior que não chegava aqui. A globalização mudou completamente isso. Nesse processo, os ternos se tornaram muito baratos e ficou impossível brigar com o preço. Então,
por isso que eu falo, ele chegou, ele mudou o conceito de compra de terno. Então você deixa guia um lugar para o cara fazer, você compra um terno barato do shopping, terno moderno, uma loja bonita, etc. Isso se tornou atrativo. Mas mudou o hábito de consumo do homem. Eu acho que esse foi o grande gatilho da última década. O homem, ele começou a falar, não quero isso, eu quero algo exclusivo, eu quero algo especial. Eu quero só ir mais lá e comprar o que serve. Exatamente. Ou comprar por comprar. Exato. Ele quer ter uma experiência diferente. E com essa mudança de hábito de consumo, as alfaiatarias ganharam fôlego. O alto padrão masculino começou a reaparecer né, na moda social. Então esse eu sei, acho que foi o grande gatilho para tanta alfaiataria surgindo. Isso é muito legal, esse movimento né, de lojas masculinas ganhando corpo, aparecendo na mídia. Então acaba que o terno chinês ele tem o seu papel, ele tem a sua importância, né, de ser acessível, mas o cliente que é mais exigente, ele já não olha para esse produto. Ele vai procurar algo já mais especial, com história, com tecido. Entendi. Porque essa questão de consumo a gente vê muito na mulher, né? A mulher que normalmente ela tem esse olhar mais específico para consumo. E aí eu tava aqui pensando assim, né? Da onde que veio, será, essa mudança de consumo do homem? O que levou, por exemplo, a ter esse olhar mais requintado para compra, né? Só que daí eu me questionei essa pergunta, te fiz essa pergunta, só que a gente vê também a onda do mercado digital, que o mercado digital ele fala muito sobre posicionamento. Exato. Né? E se o homem quer se posicionar no mercado digital, não adianta ele se posicionar com qualquer roupa, né? Será que isso tem uma relação, Vini? Cara, total. Na verdade, eu tive recentemente uma palestra, até com o R. Mendes, cara 10, foi muito legal a palestra, daquele programa TEDx, né? TEDx. E fizeram algumas perguntas sobre isso. Como é que você vê o uso do terno? Como é que você vê os próximos anos? E, cara, foi uma reflexão tão legal e na hora eu pensei em algo que tem feito muita diferença. Quando eu entrei na alfaiataria, fazendo um parênteses, quem usava terno? Quem ia casar, né? Quem trabalhava em banco e só. O banco. Você já sabia quem era o granfino, né? Já sabia quem era o pastor, já sabia quem era o gerente de banco. Exatamente, né? E aí você teve uma migração durante um período das pessoas usando cada vez menos. O banco hoje usa cada vez menos terno, etc. Né? E dentro do debate, algo veio à tona. O posicionamento da imagem foi potencializado com as redes sociais, mas demais. E não tem nada que passa mais credibilidade do que terno. Não existe, não existe. Eu tava provando um terno esses dias no menino, foi uma experiência muito legal, né? Curiosidades. Menino skatista, assim, ele falou, nunca usei terno na vida. Chegou ele, a namorada, assim, era um padrinho no casamento, bem alternativo. E ele falou, cara, eu não gosto disso aqui, isso aqui. Cara, na hora que ele provou o terno, ele saiu, a namorada dele falou, nossa, você tá lindo. Tipo, né, mexeu. Plantou a sementinha ali. Exato. Por quê? Porque o terno ele tem esse potencial. A gente ouve muito isso, né? As pessoas não usam terno, na hora que coloca terno, falam, nossa, tô me sentindo diferente, né? O terno ele passa credibilidade. E com as redes sociais hoje, o vendedor ele foi potencializado. Por que eu falo vendedor? Porque hoje eu atendo nutricionista, atendo educador físico, atendo cirurgião plástico, médico, mas muito médico, corretor de imóveis. Corretor de imóvel, se você voltar na década de 90, era um senhor, barrigudinho assim, né? Com uma pasta, uma manga curta e um jeans, né? Do braço. Hoje você vai, o corretor de imóvel, ele tá vendendo pelo Instagram. Ele tá fazendo filmagem de drone, ele tá chegando de Porsche e ele tá precisando de um terno. Ele vende de terno. Né? Você pega um assessor de investimento, um menino de 20, 25 anos, aí, 30 anos, que está atendendo grandes carteiras. Cara, ele vai atender um público conservador mais velho. Como é que a gente envelhece esse menino para ele não chegar lá muito... Né? Cara, deixa a barba crescer, pega um terno tradicional, né? Pega um cinza clássico, terno. O terno ele passa credibilidade. E quando eu falo que despertou o vendedor, hoje o dentista, ele tá na rede social. Ele tá vendendo o produto dele. Todo mundo virou vendedor todo hoje. Mundo virou Apesar vendedor. da gente já ser vendedor, exatamente. A gente tinha
Eu falo assim que quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu comecei como vendedor, a gente tinha um receio de falar que era vendedor. A gente não gostava de falar que era vendedor, porque dava a impressão que não deu certo nada na vida, vai ser vendedor. E hoje não. Tem vendedor aí que ganha muito mais que pós-graduado. Exato. E na verdade, com a rede social, todo mundo tá se apresentando o seu produto, né, o seu ofício. Então, eu tive uma experiência recente, eu contando história, né? Vamos lá, você falou que era bate-papo, né? Ó, tá no tópico de curiosidades aqui já. Ó, Eu fui no dentista, cara, fazer uma limpeza normal, rotineira. Ele filmou minha boca, eu nem percebi que ele tava filmando. E depois ele levou numa sala linda, um telão. E aí ele começou a mostrar a filmagem da minha boca. Linda, coisa linda. E aí, nessa hora, ele tentou me vender um procedimento estético caríssimo. Coisa de 100 mil reais. É por isso que ele te mostrou a boca antes, né? Então ele fala assim... Falou, cara, tô precisando mesmo. Estratégia brava essa. Nessa hora, ele não tava de jaleco, ele tava de terno. Olha ele só. Tirou o jaleco, colocou o paletó, que ele tava já de gravata e camisa. Por quê? Por isso que eu falo, mudou. O dentista da década de 90, ele tá de jaleco o tempo inteiro, ele não vai tentar te vender nada, ele só vai fazer o prosseguimento. Hoje não. Hoje tá todo mundo vendendo. Né? O cirurgião plástico tá dando palestra. Tem um cliente nosso, cirurgião plástico bem renomado aqui na cidade, ele vem fazer terno comigo porque ele vai fazer um ciclo de palestra em Singapura, vou fazer um ciclo de palestra em Las Vegas, né? Aí ele vem e faz um terno. Quando ele vem fazer esse terno, ele quer exclusividade. Né, ele está representando, ele vai gerar material, ele vai atrair clientes específicos. Então, hoje em dia, a rede social mudou completamente o hábito de consumo do homem. No posicionamento, ele precisa de terno. Acabou as empresas de jaleco. Antigamente, os caras da palestra de jaleco, né? Jalecão branco, lá o logo do negócio. Um dos meus principais clientes hoje são médicos. Né? Hoje eu atendo mais médico do que advogado, pasmem. E olha que advogado usa terno. Advogado usa bastante. Café da manhã, almoço e janta. Mas eu atendo muito médico. Médico, dentista. Por quê? Porque tá no Instagram. Tá se mostrando ali. Exato, ele não tá dentro da clínica trancado só com a secretária lá e na indicação. Não, ele tá no Instagram. Ô Vini, e eu vi aqui que o teu pessoal que trabalha com você, que é um time novo, né? Sim. Tem quantos colaboradores hoje? Hoje na unidade de Maringá, 11. 11 colaboradores. E como que você faz para lidar com essa juventude da geração... Eu imagino que deve ser uma parte da geração Z, trazendo tradicionalidade, trazendo toda essa história. Como vender isso para essa galera realmente colocar no coração lá que é algo especial que eles estão vendendo. Bom, a gente tem, por prática, já contratar pessoas sem experiência. A gente não pega vendedores de outras lojas, porque já tive experiência de trazer vendedores do shopping. Cara, não funciona, Ney. Não funciona. A mentalidade é diferente. Porque aqui é uma mentalidade de consultoria. Ninguém empurra nada, não tem ticket médio, o cara tem que bater. Não tem isso. Por quê? Para dar uma experiência confortável para o cliente. Você é nosso cliente, você sabe disso. Sim. A gente tem produtos num range muito variado. E a gente precisa entender o que o cliente tem. Então a gente leva o cliente para uma sala, a gente senta, a gente toma café e a partir disso eu vou conseguir oferecer o produto para ele. Isso é um diferencial no nosso atendimento muito grande. E o segundo diferencial pensando em atendimento é que quase não fica produto à mostra. É que terno não tem jeito, tem muito terno, tem que ficar. Mas você não vai encontrar as calças, as carteiras, as camisas, não fica nada à mostra. Por quê? Porque a gente quer que seja um ambiente confortável. Você vai numa loja comum de vestuário, eu brinco, vai ter camisa até o teto. Né? Tem que passar, passando a arara ali, né? Compra. E aqui não, aqui vem, toma um café. Se eu entender que eu não consigo te ajudar, eu vou te indicar uma loja que vai te atender melhor. Então a gente tem essa maneira de atendimento. E isso precisa ser formado. Isso, isso foi algo que a gente aprendeu fazendo. Então hoje a gente contrata pessoas. Falo hoje, mas a gente faz isso já há 15 anos. A gente contrata pessoas sem experiência, a gente traz para caminhar junto, essa pessoa fica do lado, ela vai entendendo como é que funciona. O cara entrou aqui, primeira coisa que ele recebe é um guia de moda. Então, uma semana para você ler um guia de moda. Eu não vou ensinar ele a vender, eu vou ensinar ele a amar o produto, amar o conceito. Então, ele precisa disso. Agora... algo interno da loja, vamos supor aqui, né? A maioria das lojas que trabalham com venda trabalha por vez, né? Então, vem um vendedor, a tua vez, depois troca a vez. A gente não trabalha por vez, a gente tem uma hierarquia.
Então vem o cliente ele quer ele precisa do sob medida, é comigo o atendimento, não vai ser com outra pessoa. Né? Começa com você, então sempre você também está ali na linha de frente. Exatamente, é por isso que eu falo que é o grande desafio. Eu e o Flávio, a gente tem um desafio muito grande ainda de sair do operacional, porque a gente precisa atender. O cliente vem para ser atendido por nós. Entendi. Né? Então é uma experiência diferente de você ir no shopping e o vendedor da vez que atender. Né? O cliente vai vir, ele vai ser chamado pelo nome, né? Vai ser respeitada a história dele, ele vai gerar uma conexão direta com o vendedor, né? E aí a gente precisa respeitar as experiências. Então tem coisa que só eu consigo atender aqui na loja. Perfeito. Por isso que a gente tem dificuldade de expandir, abrir novas lojas. Tem perguntas que os clientes às vezes fazem que só eu e o Flávio vai conseguir de fato responder pela experiência, pela expertise, por tudo que eu coloquei para você. Então é um desafio, sim, treinar essa nova geração. E a gente entende que leva tempo, e é por isso que a gente tem funcionários de muitos anos na empresa. Aqui em Maringá tem 2 anos, mas a equipe tá comigo já desse tempo, né? Mas Londrina, a gente tem funcionários já estão conosco há bastante anos, então já é mais fácil, a pessoa já entendeu o conceito, já passou pelos desafios e já estudou o suficiente para poder dar um atendimento completo. Ô Vini, apesar da gente ter a dificuldade de crescimento ou de franquia, né, vendo da forma que vocês trabalham, mas me deixa muito claro que o cliente pode ter a confiança de vir e saber que ele não é só mais um, né? Exato. Porque ao mesmo tempo, se você cria franquia, não há nada de errado com o nome de franquia, não é sobre isso. Claro. Mas se você cria franquia e sai dessa personalização, vira um commodity, não vira algo mais exclusivo. O cara chega aqui, ele não precisa mais do Vini, ele atendendo, do Flávio, ele chega aqui, ele mesmo lá na prateleira e vê o que ele quer. Exato. Né? E hoje não é dessa maneira. E eu gosto disso que você falou, que você pega para formar. Eu fui coordenador administrativo por muitos anos de uma companhia. E para mim, é essencial você pegar alguém do zero para formar. Ensinar. Sim. Servir essa pessoa ali. Quando essa pessoa ela já vem com alguma bagagem, não que é errado isso, mas ela vem com vício. E nem todo mundo tem um coração treinável. Exato. Esse que é o grande problema, né? E uma pessoa que ela tá do zero, que ela não tem experiência, ela tá com o coração mais treinável para receber informação. Então talvez o problema da geração Z não seja a geração, mas seja as pessoas que não entendem isso, né? Exato. E sobre curiosidades, tem mais alguma para compartilhar com a gente? Tem uma boa aqui que eu vou perguntar, que é sobre perrengue. Que é sobre perrengue. Mas de curiosidade, de alfaiataria. Tem alguma assim que é guardada, assim, que se o cliente perguntar, tu vai falar, que é legal, mas... De alfaiataria? Nenhuma, que foi muito legal, que é muito recente, agora, acho que foi em dezembro ou novembro. Um casal de noivos, na véspera do casamento, roubaram a caminhonete com os trajes dentro. Trajes dos noivos? Dos noivos. E me ligaram, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, estava no hospital ainda, inclusive, e falaram, vocês dão conta de atender? E a gente fez uma força-tarefa e horas antes do casamento a gente conseguiu um terno ajustado na hora, um terno que da cor que ele queria, exatamente do jeito que ele precisava. Foi uma experiência muito legal fazer parte disso. Já aconteceu também 2 casos muito inusitados. Um noivo, que ele fez um sob medida, então um terno exclusivo, personalizado, e ele... Na hora de entrar no carro, de ir para a cerimônia, ele tropeçou, caiu e ele conseguiu rasgar o joelho da calça. Nossa! Você acredita? Inclusive rasgou, coitado, machucou o joelho feio e a gente teve que conseguir uma calça na hora, numa cor próxima, porque não dava para confeccionar a calça. Então ele foi à festa esperando ele chegar com o traje. Essa foi uma experiência muito legal também. Que legal! Daqui a pouco vocês vão fazer um tour com a gente aqui dentro da alfaiataria e você vai ver que é um ambiente bem legal. Porque a gente está gravando aqui e começou a chegar alguns clientes da alfaiataria e a gente começa a ver a energia que tá aqui dentro. E a gente tá falando de noivo agora. Vini, você fala muito, você atende muito clientes noivos, né? Você faz o dia do noivo, né? Como é que é, assim, olhar de bastidor, a experiência do cara vir, vestir um terno, saber que a gente idealiza, pelo menos, que o casamento seja uma única vez na vida, que você não vai casar novamente. Então tem que ser algo muito especial. Como é que é atender esse tipo de cliente? É maravilhoso. A gente é apaixonado por isso. Nós somos especialistas em noivo. Desde que a loja existe, nosso atendimento é focado
boa parte em noivo. Então a gente pensa em estrutura, a gente pensa em sala, já para dar uma experiência legal para os noivos. E para nós é um privilégio, a expectativa é lá no alto deles, né? E a gente consegue ali fazer algo personalizado, porque é diferente você vender um terno e você atender um noivo. É completamente diferente. Sim. Mesmo que seja a mesma peça, né? O noivo normalmente ele vem com a mãe, ele vem com a noiva. Semanalmente tem alguém chorando na minha sala, emocionado. Olha só. É uma experiência completamente diferente. Então a gente passa por algo emocionante, sim, numa transição de carreira, numa construção profissional, mas não tem nada que se compare com a emoção do casamento. Isso é muito, muito legal. A gente é apaixonado por isso. E como a gente já pensa nesse cliente como algo fundamental para o conceito de loja, a gente já tem produtos voltados para ele. Seja produtos como tipos de gravata de noivo, acessórios, como também a experiência. Então a gente tem o guia do noivo aqui, chopp liberado, né, todo espaço instagramável para fazer as fotos, fazer making off. Então já tem um atendimento todo especializado. Fora que a gente acompanha a tendência. Então a gente está o tempo inteiro. Ontem mesmo eu estava vendo os trajes do casamento do Hulk, dos convidados, do jogador, né? Vendo os trajes que ele usou na cerimônia, fazendo estudo de... Por quê? Tendência, moda, cara, quem foi o alfaiate que fez isso aqui para ele, né? Que tecido que ele usou, qual composição que ele foi. Eu achei de gosto duvidoso, inclusive, né? Ele devia ter uma assessoria melhor aí pro padrão do evento, mas a gente tem essa experiência de estudar isso. Entendi. Então, quando o noivo chega aqui, ele já vai ter tudo, os conceitos, a história, as tendências, é muito diferente, muito diferente. E tem noivos que vêm e... Acho que uma vez eu cheguei numa situação que estava acontecendo, você me compartilhou. Que teve um noivo que fechou todos os ternos dos padrinhos aqui também, né? Exatamente. Porque o noivo pode comprar, mas tem a parte de locação, certo? Exato. Esse é um grande diferencial da loja. Vou pegar um gancho para te explicar isso, Ney. Porque o que você tem na história de alfaiataria, você tem o alfaiate, que ele faz terno, você tem a casa de locação, que só aluga terno, e você tem as lojas de venda que a gente está acostumado, lojas de vendas tradicionais. A nossa loja, como ela foi passando por ciclos, quando aconteceu da mão de obra de alfaiataria baixar, né, a gente colocou aluguel. E a gente nunca parou de fazer isso. E nunca parou de fazer sua medida também. Só que chegava o cara e falava, você vende? Eu vendo. E começamos a vender. Então a gente tem os 3 produtos aqui na loja. Isso é algo muito diferente. Só que não só algo diferente no sentido de quantidade de produtos e modalidades, como pensando em qualidade. Quando você pensa em casa de aluguel, o conceito no Brasil é uma casa simples, normalmente tem o vestido e tem o cantinho dos ternos, não pode ser caro, vai ser algo bem simples mesmo, e se eu quiser um terno bom, eu tenho que ir no shopping comprar um terno. Esse é o conceito brasileiro de loja de aluguel. Perfeito. E a gente trouxe algo completamente diferente. Você quer alugar um terno italiano de grife? Eu tenho. Isso é algo muito raro no mercado. E a gente tem esse produto, que tem a expertise de ter um terno muito especial com a modalidade do aluguel. Então, a gente mantém isso. E como a gente tem esse trabalho específico para casamento, aí um estoque muito grande, a gente trabalha com pacote. Então o cara quer padronizar todos os padrinhos da mesma cor, ele quer ter aquela experiência daquela foto Pinterest, né? A gente tem toda essa possibilidade na loja, inclusive fazendo o dia do noivo aqui, que é um produto gratuito, um produto que eu presentei os nossos noivos que fecham um pacote. Então fica uma experiência muito legal, memorável, e fora que é extremamente divertido, gostoso, que tá todo mundo reunido ali, todo mundo igualzinho. Vira uma festa. Então, ó, se você é noivo que está aí assistindo, ou conhece quem vai casar, sabe que o melhor local para indicar é aqui, porque eu sei que tem artista que compra aqui também, né? Você já veio Galvão Bueno, tem cantor sertanejo, teve recentemente o casamento do Alex, a dupla Pedro Paulo e Alex, que foi uma galera de artistas lá e foi com a alfaiataria de vocês, sim, né? sim. Então quem tá aqui sabe que tá usando coisa de qualidade de primeira, né? Exato, a gente veste bastante gente legal, acho que boa parte do sertanejo aí a gente já veste, e muito político também. Aliás, falando em perrengue, tem uma situação curiosa, um deputado, que é cliente nosso, clientaço, Felipe Barros, ele fez um terno maravilhoso, ele fez uma boa escolha, viu, Felipe? E
E a pessoa que lava a roupa na casa dele colocou de molho o terno. Você tá e os ternos de brincando. tecidos nobres, eles exigem um cuidado também especial. Aconteceu sem querer lá. E quando acontece isso, pensando em perrengue, você perde o terno, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Aí você perde um terno lindo, lindo, lindo. Esse tipo de coisa acontece também nos bastidores da alfaiataria. Né? A gente falou de artista, mas também ele atende o Ney Silva. Ney Silva é meu principal modelo aqui da loja. A gente não pode deixar de falar isso. Ô Vini, vamos fazer Eu tenho aqui, a gente tá logo encerrando o Ney Talk, mas antes da gente encerrar, eu tenho 3 perguntas que eu sempre guardo pro final. Você topa comigo fazer uma visita à loja, a gente mostrando parte por parte pra galera que tá ali? Claro. Então, ó, pra você que tá aí, você vai acompanhar um pouquinho, a gente vai fazer um tour aqui na loja agora. Você entender parte por parte, entender um pouquinho sobre essa dinâmica de locação. De quando você vir aqui, você vai ver qual é a experiência que você vai ter. Eu espero que seja muito legal aí pra você, tá bom? E manda os comentários aqui também, segue o nosso canal, curte, compartilha, que talvez aquele casamento dos sonhos, aquele grande amigo seu pode ser realizado o dia do noivo aqui. Né, Vini? Com certeza. Bora lá, então? Bora lá. Então, bora. Pessoal, então como falado agora há pouco, nós vamos fazer uma visita por essa loja maravilhosa e nós vamos dar início aqui pela entrada, para você poder entender um pouquinho essa jornada, a jornada do cliente, como funciona aqui na alfaiataria. E deixa eu falar uma coisa, é maravilhosa a entrada dessa loja. Vini, tu mostra para nós? Bora lá, Ney. Eu sei que tem um conceito isso daqui, né? Exatamente. Porque é tudo muito lindo. Sabe que a primeira vez que eu vi, quando eu entrei aqui, essa parte poderia ficar só aqui, ó. Que ela é incrível. Apresenta para nós então essa entrada, Vini. Vamos lá. Nós trabalhamos, Ney, com horário agendado, justamente para dar uma experiência exclusiva para o cliente. Então nós temos uma recepção, é diferente de uma loja comum que você vai olhando as roupas. Uma pessoa vem, ela vai ser recebida nessa sala, bastante confortável, vai servir um cafezinho, um vinho, uma cerveja, um chopp, e a gente tem esse tempo de espera até que um dos consultores o chamem para a gente trabalhar em sala. Aí a gente vai, de fato, pro coração da loja. Pra lá, né? Ô Vini, e a gente não pode deixar de falar o quanto é tudo muito lindo e pensado aqui, né? Eu fico imaginando o cara que vai casar. Ele senta aqui, não é uma recepção qualquer, né? Aquela recepçãozinha que você entra e senta ali só pra esperar alguém, não. Era uma recepção realmente preparada para um conforto. Tem um café ali, tem um vinho, tem um copinho de água numa taça. Cara, é tudo muito bonito. Exatamente. A ideia é ser um ambiente acolhedor. Tem as nossas inspirações italianas aqui. A nossa principal inspiração de moda masculina em alfaiataria é a Itália hoje. E a gente sempre deixa à disposição catálogos, guia de moda, já para a pessoa entrando nesse universo. Legal. Então, bora conhecer ela para dentro da loja, então? Vini, aqui nessa parte então a gente tem os ternos. Então quando o cliente chega, é para esse ambiente aqui que ele traz. Na verdade não, Ney. Não. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Nós trabalhamos em salas. Então a gente, antes de tudo, vai para uma sala que não tem produto, né, um lugar mais aconchegante, onde a gente vai conversar, entender o que o cliente precisa. A partir dessa primeira conversa, a gente vem para essa sala aqui, para justamente, a gente estava conversando sobre o e-commerce, né? Aqui é a hora de tocar, ver paleta de cor, tá com uma boa iluminação, bastante espaço. Então, essa aqui, na verdade, é a segunda fase do atendimento. E é tudo muito clean, né? Algo que você havia comentado, que os ternos ficam à disposição, ficam à mostra, mas demais produtos ficam guardados. Tudo em gaveta. Tudo em gaveta. Seriam essas daqui. Exatamente. A gente só mostra para o cliente se ele realmente mostrar interesse, se estiver precisando. A gente não... A gente costuma ter experiências ruins com aquela coisa de empurrar a venda. Aqui a gente não tem isso. Esses ternos que estão aqui, eles são ternos tanto para venda quanto para locação. Exatamente. Toda essa sala aqui, ela comporta ternos de lã fria. São tecidos de padrão prêmio. Então, tanto lãs nacionais, lãs de grife. Então, toda essa parte aqui é focada em lã. A gente deixa uma variedade grande de cor e temos também um estoque. Pessoal, e olha só que lindo isso aqui, ó. Eles têm tudo separado por paletas de cores dos dois lados.
E dá a impressão seguinte, será que é só isso que eles têm? Não, eles têm muito mais, mas é que eles deixam alguns poucos modelos, né? Exatamente. Como que é aquele espaço ali atrás? Ali a gente tem uma sala Kids. Uma sala Kids. Isso é bem legal, Ney. Aqui é uma experiência diferente, então a gente tem terninhos. Deixa eu pegar um aqui para vocês terem aqui é uma sala de terno também. Quando eu falo sala Kids, é uma sala de terno para criança. Então a gente, no aluguel, tem essa demanda, é algo muito especial. A gente, a partir de 2 aninhos, a gente já consegue atender. Imagina só, você vê o teu filhão vestindo um terninho desse daqui. Vini, então, essa parte aqui, como você vem mencionado, é só ternos, então, lã fria. Isso. Seria alto padrão, seria essa a palavra, né? Mas quando é algo personalizado, a pessoa vem, só experimenta, mas ele é confeccionado e não é isso daqui. Ele é confeccionado em outro local. Essa parte, a prêt-à-porter, são ternos para ajustes. Então é um atendimento muito rápido, a pessoa vem, prova, se quiser levar no mesmo dia, a gente ajusta no mesmo dia, tem bastante opção, e até para a pessoa que ela vai fazer a sua medida, é importante o pronto, para ver a questão de cor, para ver a questão de corte, adaptação. Então a gente usa essa experiência de provar o terno também quem vai fazer. Só que a experiência é um pouquinho diferente da escolha do tecido, customização, vou mostrar isso para você também, né? Legal. Agora você falou que a gente tem a parte da locação, e sabe o que eu quero ver? Se realmente a locação com compra, os ternos são parecidos, ou lá na locação vai estar só aquele empoeiradinho. Vamos ver como é que vai ser lá na locação? Bora, Vini. Ô, Vini, então aqui a gente entra na parte de aluguéis, certo? Agora eu fiquei em dúvida. Parece que aqui é igual lá e lá é igual aqui. Eu achei que ia chegar aqui, os ternos de aluguéis seria igual aquelas lojas antigas de só atrás de locação de festa, que é um assim, tudo feinho. Cara, aonde que isso daqui... Olha aqui. Mas é novo. Exatamente. A gente está sempre renovando. Qualquer avaria que tem no terno, ele já é doado. Então a gente não fica trabalhando até o terno envelhecer. Não tem isso. E, claro, você tem um estoque bem grande, você sempre mantém algo muito novo, né? E o diferencial dessa sala é que são tecidos em poliviscose. Nós vendemos também em poliviscose. E o de lã fria, que é um tecido mais premium, a gente também aluga. A gente tem o aluguel daquela linha. São primeiros aluguéis, então são sempre novos. E aqui são ternos usados. E acaba sendo um custo-benefício muito, muito bom. Muito bom, né? Ney, pra você ter ideia, um terno de aluguel desse gira na casa de R$400 o aluguel. Você tá falando que eu posso ter um terno desse daqui, eu vou num casamento como convidado ou como um padrinho, talvez, eu posso alugar um terno desse por R$400. Exatamente. A partir de 400, um kit completo, camisa, gravata, o costume, é super legal. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa bem legal pra vocês. Você vem aqui, tu coloca o terno, o Vini já falou que tem carteiras, acessórios guardados aqui que você também pode adquirir e fazer ali o seu look. Mas sabe o que tem interessante aqui também? Que de repente tu não tem um sapato. De repente você locou ou comprou o seu terno para aquele casamento, aquele momento especial, e você fica se perguntando, mas o que eu vou no pé? Olha só o que tem aqui também, Vini. Interessante daqui, hein? É um diferencial. Hoje nós trabalhamos com toda a linha de acessórios da nossa marca, que desenvolve sapatos exclusivos, e a gente tem um foco na sapataria inglesa clássica. Então, solados de couro, construídos boa parte de maneira artesanal, são sapatos de linha premium e é algo muito raro ainda no mercado, e a gente trabalha aqui com bastante esmero e paixão. E Ney, algo que muita gente não sabe é que nós temos uma linha casual. Como eu disse para você, tudo fica em gaveta, né? Mas ó, hoje nós temos camiseta básica, camiseta polo. Ô Vini, tudo de marca própria. Tudo de marca própria. Cara, e olha esse tecido aqui. Maravilhoso, né? Esse algodão pima. Cara, aqui a calça de algodão, né? A gente tem brinha, esse aqui mesmo é um algodão egípcio. Esse é o último produto, isso aqui é novidade. Calça jeans da Flávia Pamplona. Vini, aqui é aquela sala que você falou que a mágica acontece. Exatamente. E como que funciona a dinâmica dessa sala? Basicamente, né, essa sala é pensada para não ter produto. Eu brinco que aqui eu não consigo te vender nada. A ideia é sentar, ter um lugar de acolhimento, bate-papo, a gente trabalha com mesa e sempre com uma sala ampla. A gente tem 3 salas aqui na Alfaiataria de Maringá e os atendimentos são individualizados. Então o cliente vem, ele senta, ele toma café, a gente entende a necessidade do cliente e a partir disso a gente vai mostrar os produtos. E aqui também, aproveitando que a gente está aqui são os catálogos de sua medida, para vocês conhecerem. Então aqui hoje a gente trabalha com as grandes marcas
europeias, as grandes grifes, Loro Piana, Hermenegildo do Zenha. Então tem uma amplitude e você pode customizar o terno. Então nessa sala também a gente bate esse papo, pensa com o conceito da customização, da personalização de cada traje. Ô Vini, eu volto àquele detalhe, né? É tudo muito lindo, né? Então eu fico imaginando novamente a pessoa aqui, o melhor dia da vida dela, com a família reunida, e num espaço onde eu posso até arriscar dizer que ela se sinta em casa, porque não tem ninguém empurrando nada para ela, e ela tá aqui curtindo esse momento. E aí ela fica de frente aqui pro espelho, enquanto os consultores vão lá e trazem para ela os ternos para ela provar. Exatamente. Isso, a dinâmica é essa. Exatamente. Não precisa sair da sala. Dependendo do tipo de produto que a pessoa quer, eu faço questão de levar lá para ter o toque, para ver bastante opção. Mas dependendo da conversa, o produto já vem até a pessoa. Entendi. Por isso a importância do horário agendado. Exatamente. Entendi. Então, para você que nos assistiu, entenda que não é uma loja que você pode vir a qualquer momento. É só você entrar em contato, agendar, para você ter essa experiência. Eu espero que você tenha gostado desse tour. Agora nós vamos voltar lá para onde nós estávamos para a gente encerrar o Neytalk Empresarial. E logo, quem sabe, você pode estar aqui, né, Vini? Curtindo esse espaço que nem a gente curtiu aqui também. É isso aí. Bora lá? Bora lá. Bom, vocês viram que loja maravilhosa. Encerramos nosso tour nessa loja incrível. Vini, cada vez que eu entro aqui é uma experiência surreal, irmão. Obrigado, irmão. Que incrível. A gente está se encerrando pro final, poderia ficar aqui horas com você. E eu tenho 3 perguntas para te fazer que eu faço nos talks dentro do estúdio e eu vou fazer para você aqui também. São perguntas desafiadoras. Bora lá. Qual que é o seu sonho? Cara, o meu sonho é ver minha família inteira servindo a Cristo, ver esse negócio abençoando cada vez mais pessoas e, sobretudo, né, ver os meus netinhos, porque depois da minha última consulta no médico, ele disse que talvez eu não veja, então eu preciso... Comecei a me preocupar com isso, né? Entendi. Eu acho que aquelas coxinhas pós-almoço vai ter que cortar. Ô Vini, o que é sucesso para você, meu amigo? Sucesso é estar dentro do plano de Deus, alinhado. Né? Os meus planos estarem alinhados aos planos de Deus. Isso é sucesso. Sucesso para você. E qual que é o melhor conselho que você já recebeu? Que eu já recebi? Que a vida é dádiva. Aproveite para servir o próximo, aproveite que ela é como um sopro, como diz Tiago, é como uma névoa que logo se dissipa. Então aproveite a vida está para ser vivida para a glória de Deus. Que legal. Queria agradecer mais uma vez você por ter aberto as portas aqui para nós, o time da Vmark Video, que são os nossos parceiros. Todos os episódios do Neytalk são feitos pela Vmark Videos, então se você quiser conhecer mais, você pode clicar aqui embaixo, conhecer o trabalho excepcional deles. Desejo muito sucesso para você, meu irmão, e sabe o que você precisar, a gente está aqui à tua disposição. Que 2025, os próximos anos, sejam de muita bênção, de muito crescimento para você, para tua família. É sempre um prazer estar com você, tá? Obrigado, Ney. Cara, que alegria recebê-lo. Você sabe que para mim é um desafio sempre, e que bom que foi com você, é uma experiência sempre agradável. Te receber aqui, te receber na minha casa e tá junto. Conta com a gente, irmão. Ele faz uma macarronada, gente, ó, surreal. Vini. Obrigado, Ney. Gratidão, meu irmão. Tamo junto. Eu te vejo no próximo episódio de Neytalk.